ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico é a circunferência de raio unitário. Vamos grifar isso aqui, ó. Ciclo trigonométrico é a circunferência de raio unitário. Ou seja, você imagina uma circunferência, como essa que a gente está vendo aqui, ó, e o raio dela, né, é o tamanho que sai do centro até tocar na borda da circunferência. A gente viu isso no estudo de circunferência, né? Quando eu tenho um segmento que sai do centro e toca na borda da circunferência, esse segmento aqui será o raio. Tranquilo isso? Acontece que nesse raio aí, esse raio unitário, ele está dentro de um plano cartesiano. Só para relembrar, o plano cartesiano, gente, é aquele que a gente utilizava no primeiro ano médio para fazer os gráficos das funções, para achar as coordenadas. Esse aqui era o eixo X, lembra disso? E esse outro aqui, ó, o eixo Y. Aqui na circunferência, a gente vai usar esse mesmo plano cartesiano para padronizar essa circunferência. Ou seja, a gente vai usar a medida do plano cartesiano, aqui o ponto 1, e vai desenhar uma circunferência aqui com um raio unitário, certo? Então, repetindo, o ciclo trigonométrico, ele sempre terá o raio unitário. É um estudo feito nessa circunferência de raio unitário, certo? E partindo disso aí, sabendo que a gente tem um raio agora, e esse raio é sempre 1, e se você for para o outro lado, ele é menos 1, mas quando você vai ver, é sempre a mesma medida, né? Se a gente pegasse uma régua para medir, a gente ia ver que ia dar sempre 1, independente se ele era negativo ou positivo, porque a questão do plano cartesiano, ele exige que os números sejam negativos para definir a posição do ponto, né? Onde aquele ponto está. Mas em termos de distância, né, que a gente chama de módulo, vai ter sempre a mesma medida. É tanto que a distância do menos 1 aqui, ó, esse número aqui, até o centro zero, aqui o centro de origem, também se você pegar uma régua vai dar 1, certo? Não vai aí ter distinção de sinal, certo? Embora lá na frente a gente vai considerar os sinais para definir a posição, né, e o local onde está desenhado determinado ângulo, ok? Então, primeiro de tudo, a gente está trabalhando com uma circunferência de raio unitário dentro de um plano, ó, do plano cartesiano, certo? De início, o que eu queria que vocês entendessem era isso. Existe trigonometria na circunferência, e o que é isso? É uma circunferência que tem um raio unitário. E essa circunferência está desenhada no plano cartesiano, certo? E agora, gente, a gente pode ver, né, através desse plano cartesiano, a gente pode fazer as seguintes observações. Esse plano cartesiano e na matemática em geral, né, vocês vão ver também isso na física, a gente, quando tem alguma coisa envolvendo circunferência, um movimento circular, sempre adotamos um sentido desse movimento. Nesse caso aqui, ó, a gente vai começar a contar os ângulos nessa circunferência, né, no sentido anti-horário. Como assim, professor? Sentido anti-horário. É aquele sentido que está oposto ao movimento do relógio. O relógio ele costuma vir para esse lado, né? Então, esse aqui de baixo é o sentido horário.
Mas aqui para nossa circunferência, para a gente padronizar um movimento, né, será sempre o sentido anti-horário. A gente vai começar a contar os ângulos daqui, ó. Ângulo, vou logo traçar logo o primeiro aqui, ó. Vai sair do centro até esse ponto aqui e vai formar um ângulo. A gente viu que os ângulos, né, são, na verdade, as aberturas existentes entre dois segmentos. Então, se eu traço um segmento aqui, ó, que sai da origem até esse ponto aqui, então eu vou formar aqui um ângulo. E não é à toa que eu coloquei aqui três pontinhos, ó, porque isso aqui tem a ver com os ângulos notáveis, que são os ângulos que a gente precisa saber, tanto no triângulo como na circunferência, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Esses três ângulos, né, não agora, mas lá na frente vocês vão trabalhar muito com eles, certo? Então, esse aqui seria o ângulo de 30 graus, certo? E agora a gente pode observar uma coisa, ó, que se eu tirasse esse segmento aqui, ele ia formar exatamente um triângulo retângulo. Ou seja, um triângulo que possui 90 graus. Onde aqui seria o raio? Não, aqui não seria o raio porque a gente não completou, né? Esse segmentozinho aqui, ó, vamos chamar de A. Esse outro pedacinho aqui, a gente ia chamar de B, certo? E aqui estaria o nosso ângulo, o ângulo de 30 graus. A gente viu lá no estudo dos ângulos dos triângulos, né? Que aqui é o cateto oposto, aqui é o cateto adjacente e aqui é a hipotenusa. E a hipotenusa, gente, aqui, ó, eu posso dizer que é o raio. Por quê? Porque sai do centro e toca exatamente na borda da circunferência, certo? Então, o que é que acontece aqui? Quando eu pego e divido o cateto oposto sobre a hipotenusa, a gente viu que isso aqui tinha um nome, né? Isso aqui é uma relação que o nome dele é seno. O nome dela é seno. Então, seno de 30 graus. Se a gente pegar o cateto adjacente e dividir pela hipotenusa, a gente ia ter um nome para isso aqui. Isso aqui seria o cosseno. Cosseno de 30 graus. Mas isso aqui funcionava muito bem lá no nosso triângulo. Aqui na circunferência, a gente também vai funcionar do mesmo jeito, só que não vai ter tanto trabalho assim. Por quê? Olha só. Porque exatamente esse ângulo de 30 graus, o plano cartesiano nesse ponto aqui, ou seja, essa medida aqui, que sai da origem até onde marcamos aqui o segmento do ângulo, essa medida aqui vai ser o nosso cosseno. Então, você não precisa da forma a cateto oposto sobre cateto adjacente sobre hipotenusa para encontrar o cosseno. Não. Basta você pegar e saber essa medidazinha aqui no plano cartesiano. Certo? Em outras palavras, o eixo x vai ser o nosso cosseno, o valor do cosseno. E o eixo y será o nosso seno. E o seno aqui nesse caso, ó, é só você projetar esse ponto no eixo y. E aí essa medidazinha aqui, ó, seria o nosso seno. Essa é uma breve explicação, a gente vai falar disso lá na frente, mas já saiba ó, que a gente vai ter um plano cartesiano. Esse plano cartesiano, as coordenadas do eixo x e y, vai ter
o nome trigonométrico agora. O eixo x vai ser os cossenos e o eixo y vai ser o seno. Também no plano cartesiano a gente consegue ver quatro partes, sempre no sentido anti-horário. Quais são essas quatro partes? Primeiro, quadrante. Segundo, quadrante. Veja que eu estou contando do sentido anti-horário, primeiro esse, depois esse. Esse aqui seria o terceiro quadrante. E aqui, o quarto quadrante. Tudo isso, gente, que a gente acabou de falar, é só questão de observação e definição dos locais que a gente vai ter dentro do plano cartesiano. Ou seja, revisando o que a gente disse, a gente vai ter a trigonometria dentro do plano cartesiano, certo? Nesse plano cartesiano, a medida dele é uma circunferência unitária, ou seja, de raio unitário. Essa circunferência, como está dentro do plano cartesiano, será dividida em quatro partes. O primeiro quadrante, o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. O eixo do x ele é chamado de cosseno. O eixo do y ele é chamado de seno. E para que serve o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, professor? Serve para localizar a posição onde o ângulo se encontra. Por exemplo, o ângulo de 30 graus se encontra aí, se a gente fosse perguntar, no primeiro quadrante. Já se eu desenhasse um outro ângulo aqui, ó, a gente ia identificar que ele estaria no segundo quadrante, certo? Então, essa é a ideia inicial que eu queria que vocês entendessem, certo? Ficou alguma dúvida aí, gente, nessa explicação? Pode ser sincero, pode perguntar, viu? Não, professor. Tá dando para clarear? Sim. Pronto. Então, aqui ele reforça, né, aquilo que a gente disse, a circunferência é dividida em quatro quadrantes, que é chamado de primeiro, segundo, terceiro e quarto, no sentido anti-horário, sentido contrário ao movimento relógio. As projeções do ponto B, né, que é isso aqui, ó, sobre o eixo Y, é chamado de seno, certo? E no eixo Y, no eixo X, é chamado de cosseno. São consideradas, ou seja, o seno e o cosseno são consideradas funções trigonométricas. A função seno é a medida do eixo Y. A função cosseno é a medida no eixo X. E como a gente vai trabalhar com ângulos, gente, as medidas dos ângulos dentro da circunferência pode ser dada em graus ou em radianos, certo? E esse é o nosso objetivo principal da aula de hoje, você transformar as medidas que estão em graus em radianos e vice-versa, certo? Então, mais um para vocês aí, ó. Dentro da circunferência, dentro do círculo trigonométrico, vão ser formados ângulos. E esses ângulos, eles poderão ser medidos em graus ou em radianos, certo? E aí a gente tem um primeiro exemplo aí da transformação de graus em radianos. Primeiro, uma curiosidade aqui, gente. Uma observação, na verdade. Grau é o arco unitário igual a 1 sobre 360. Em outras palavras, cada medidazinha de um ângulo desse que eu formo, 1 grau, 2 graus, 3 graus, é justamente calculado através de 1 dividido para 360. 360 é a quantidade de graus que tem dentro da circunferência. Começando aqui do zero, e aí na medida que vai abrindo aqui, ó, até completar, vai dar o total de 360. Essa é a medida de grau, certo? O radiano é um pouco mais complexo, mas dá para a gente entender aqui, ó. É o arco
cujo comprimento é igual ao comprimento do raio da circunferência que eu contenho. Ou seja, o que é um arco? Um arco é um pedaço aqui, ó, da circunferência. Ó. Pronto, isso aqui é um arco, certo? E o que é que ele está dizendo que é um radiano? O grau de um radiano, certo? Aliás, o ângulo de um radiano, na verdade, é a medida do comprimento, né, desse arco, que é igualzinho ao nosso raio. Ou seja, esse raio aqui, ó, que sai do centro até a borda da circunferência, é igual ao nosso comprimento do nosso arco. Né? É essa medida aqui. Ó. Se a gente pegar o raio aqui e contornar isso aqui, vai dar certinho aqui. E essa será a medida do radiano, que é a medida mais utilizada aí dentro da trigonometria. Certo? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai transformar de graus, aprender a transformar de graus para radiano, que é a medida que a gente geralmente utiliza aí na trigonometria. E a gente precisa saber de um fato importante. 180 graus, essa é a nossa base, ele equivale a π radiano. Em outras palavras, se eu fizer isso aqui, ó, até chegar ao ângulo de 180 graus, né? 180 graus está aqui, ó. Então, esse ângulo completo aqui vai ser igual a π radiano, certo? Então, a gente vai utilizar essa referência aqui para calcular justamente essas transformações. Certo, Rafael? Tranquilo, já vi a sua mensagem. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Transforme 15 graus para radiano. Já está respondido aqui, a gente vai só explicando, mas no próximo slide a gente vai colocar a mão na massa. Transforme 15 graus para radiano. O que é que a gente precisa tomar como base? Isso aqui, ó. 180 graus é igual a π radiano. Então, eu coloquei já aqui, ó. 180 graus é igual a π radiano. E vamos fazer aí uma regrinha de 3. Né? Se a gente tem 180 graus igual a π radianos, e a gente quer saber quanto é que mede 15 graus em radiano, aqui na linha dos graus eu coloco 15, e o radiano que eu não sei, eu coloco um x aqui, e vamos fazer nossa regrinha de 3. Na regra de 3, gente, o que é que a gente pode fazer? O x multiplica o 180 e o 15 multiplica o π. Certo? Então, foi isso que aconteceu aqui, ó. 180 vezes x e 15 vezes π radiano. Embora que nas contas você não precisa colocar esse radiano, só no final. Certo? Então, você pode até tirar isso aqui, quando você estiver fazendo as contas, e lembra de colocar no final. Certo? Para não ficar misturando muita informação. Então, você tem 180 vezes x e 15 vezes π. Como você está querendo encontrar o valor de x, você tem que tirar o 180 de perto do x. Ou seja, 180 está multiplicando o x, eu passo ele para o outro lado dividindo. Então, foi isso que aconteceu aqui. Ó. Permanece o 15 vezes o π dividido por 180. Simplificando essa fração, né, o 15 e o 180, ó, a gente vai ter, simplificou aqui por 15, ele dividiu tanto em cima como embaixo por 15, e aí, o que é que ele obteve? Π sobre 12 radiano, ou seja, o ângulo de 15 graus equivale a π sobre 12 radiano. Certo? Então, isso aqui, gente, vai ser muita... Aliás, acho que tem uma questão, é duas, que vai pedir para você fazer essa transformação aí de graus para radiano. E aí, o que você vai fazer é justamente isso, tomar como base o 180, né, que é igual a π radianos, e vai fazer as contas. Certo? Vamos ver aqui o outro exemplo. Vamos transformar agora 20 graus para radianos. O que é que acontece aqui? Usando a regra de 3, né, onde eu vou pegar aqui o 180, ó, que equivale a π,
E 20 graus, eu não sei quanto é, mas eu quero transformar ele para exatamente saber, então ele vale x. O x multiplica com 180 e o 20 multiplica com π. Então, 180 vezes x, 20 vezes π. E aí, como eu quero encontrar o valor de x, o 180 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, então vai ficar 20π sobre 180, e nessas ocasiões, geralmente, você vai poder simplificar, certo? E você percebe aqui que ele simplificou aqui por 20, ó. Aí você pode até dizer, professor, eu estou percebendo que ele está simplificando sempre pelo número que está em cima. Realmente, às vezes dá certo, mas não é regra, não. Observe direitinho, e se você tiver dúvida, é melhor você ir simplificando aos poucos, tipo 20 e 180 são números pares, então dá para dividir por 2, dá para simplificar por 2. E aí você vai chegando à simplificação até a resposta correta. Então, na dúvida, vá simplificando do jeito que você sabe. Agora, se você perceber que o número de cima e o de baixo dá para dividir, né, tipo aqui por 20, então você já vai direto, porque aí você já vai pular um bocado de passo e já vai chegar à resposta, né? Então, ele simplificou aí 20 sobre 180, simplificou por 20, e a resposta que ele encontrou é π sobre 9 radianos. Em outras palavras, o 20 graus equivale a π sobre 9 radianos. Entendido isso, gente? Tá tranquilo? Vamos fazer os exercícios agora? Sim. Aliás, os exemplos, né? Os exercícios ainda não. Então, vamos lá. Ó, esse é o exemplo aí, né? Ele diz, determine em radianos a medida dos arcos de... Aí você tem de 30, de 60, de 120, 150. Eu vou escolher alguns aqui para fazer. Aliás, vocês podem escolher para a gente fazer aqui nessa aula. E o restante vocês fazem e me envia aí, né, para complementar os nossos estudos. Vocês escolham 3 aí para a gente fazer agora. Pode botar aí no chat se quiser. 240. 240. Qual mais? 120, Júlia diz. Mais um. Vamos pegar um desse pequenininho, né? Quer ver como é que faz? Vou pegar o 60. Pronto, então ele quer transformar de graus para radiano. Então vamos lá, vamos pegar a nossa base. Qual é a nossa base? Diga aí. 180 igual ao valor de π. Exatamente. Então 180 vale π. E o que eu estou querendo é calcular os 60. Eu não posso colocar o 60 aqui desse lado não, viu, gente? Por quê? Porque aqui é o lado do π, do radiano. Então não posso colocar não. Tenho que colocar no lado que está o raio. Que no caso é o 180. Então vou colocar aqui embaixo de 180, coloco 60 graus. Como eu não sei qual é, então coloco aqui um x, certo? Então o que é que a gente vai fazer agora? A multiplicação aí da regrinha de 3, né? O x multiplica 180 e o 60 multiplica o π. Então vai ficar 180x e 60 vezes π. E aí você vai ter x igual a 60π dividido por 180. Porque o 180 está multiplicando aqui. Vai passar para o outro lado dividindo. Como eu tenho um zero aí no final de cada número, eu posso simplificar aqui, ó. E vai sobrar 6 sobre 18. A fração ainda está grande. Você pode deixar assim? Pode. Mas não é o ideal. O padrão é que você simplifique.
Aí você percebe que o 6 que está em cima pode dividir também o 18 que está embaixo. Então, posso simplificar essa fração aqui, posso simplificar ela por 6. Daí o que é que acontece? 6 dividido por 6 vai dar 1. 1 vezes π é π. E 18 dividido por 6 dá 3. Então, você reduziu a fração ao máximo. Significa dizer que 60 graus é igual a π sobre 3 radiano. Olha aí, não é fácil? É, É tranquilo, né? É só você pegar a manha aí do negócio e vai dar certo, né? Pegar a lógica aí e vai dar certo. Vamos ver aqui, tentar o 120. Primeiro a gente pega a nossa base, né? 180, sempre, viu, gente? Quando estiver transformando aí de pi para graus e de graus, aliás, de radiano para grau e de grau para radiano, você pega a sua base, que é sempre 180 graus, equivalente a pi radiano. E aí, agora eu quero transformar o 120, que é igual a x. Fazendo as contas, x multiplica 180, 120 multiplica π. Então, vai ficar 180x 120 π. E daí vai ficar 120 π sobre 180. Zero no final dos números, ó, posso simplificar. Sobra aí 12 e 18. Aí você agora percebe, eu vou dividir por 12, por 18. Aí não vai dar certo. Né? Porque o 12 é muito grande aqui, mais da metade do número 18, não dá para simplificar por 12, né? Mas dá por 6. O 6 dá para dividir o 12 e o 6 também dá para dividir o 18. Então, você pode simplificar aqui, ó, por 6, e aqui embaixo também por 6, certo? Para quem não está lembrado, a simplificação, gente, é você escolher um número para dividir o número que está em cima da fração e o de baixo ao mesmo tempo, certo? Então, eu escolhi aqui o 6 e o 12 dividido por 6 vai dar 2. O 18 dividido por 6 vai dar 3. E tem um π aqui do lado do 2, né? Então, vai ficar 2π sobre 3. Em outras palavras, isso aqui, ó, significa que 120 graus é equivalente a 2π sobre 3 radianos. Certo? Então, tá aí a nossa resposta dos 120 graus. E aí a gente vai encontrar agora o 240, né? Então, pego minha base aqui, 180 graus, equivale a π, e 240 graus é o nosso x. Já que você está sabendo, você já sabe que x é igual a 240 multiplicado por π dividido por 180. Pulei o passo aqui de multiplicar o 180 por x e depois trazer ele dividindo, certo? Então, já fiz direto aqui. Zero no final do número, posso simplificar. E aí fica 24 e 18 para você simplificar também por um número que você vai escolher. Qual o número que eu escolho, professor? Ó, como deu 18 de novo, tenta o 6. Vamos dividir aqui por 6 e o 24 também dá para dividir por 6. Então, o resultado aqui vai ser x igual 24 dividido por 6 dá 4 π sobre 3 radiano. Ou seja, 240 graus equivale a 4 π
sobre 3 radianos.